Olá, com mais uma palavra de sabedoria, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Estou com mais este vídeo e eu lhe peço, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e nós vamos meditar neste momento sobre a necessidade de moderar os nossos lábios, ou seja, falar pouco. Está registrado em Provérbios capítulo 10, versículo 19. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Eu estarei comentando acerca deste assunto e nós faremos uma progressão. Eu estarei apresentando vários tópicos importantes que lhe levarão a moderar os seus lábios. Fique conosco até o final. Como já mencionamos, mas o que modera os seus lábios é prudente. Pensar antes de falar é uma necessidade indispensável para cada um de nós. Fazer uma reflexão antes de falar. Lembrando que as nossas palavras, uma vez lançadas, não tem como voltar atrás. E dificilmente nós conseguiremos corrigir. Se você analisasse o que você vai falar, provavelmente 80% que você fala, você não falaria. Provérbios 22:17 está escrito: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. É necessário nós inclinarmos os nossos ouvidos para ouvir. É melhor ouvir do que falar. É melhor estarmos atentos para nós aprendermos. Primeira coisa muito importante, quando você estiver em uma roda de colegas, de amigos dialogando, você ser mais analítico. Você procurar realmente compreender qual é a intenção com a qual as pessoas estão falando, o que elas querem dizer de fato. Não apenas ficar aquele monólogo, você dialogando, falando, cada um querendo falar mais que o outro, porque existem muitos problemas que já foram causados, quantos relacionamentos não foram destruídos por conta de palavras mal colocadas, relacionamentos são destruídos, por conta de palavras que são mal direcionadas. Amizades são desfeitas por comentários que não deveriam ter sido realizados. Pois bem, nós agora vamos para Provérbios 23:9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não é a todas as pessoas que nós devemos falar. Sabia disso? Não é porque muitas pessoas têm sonhos, projetos para a sua vida e elas querem expor para todas as pessoas, falar dos seus sonhos, mas isso não é tão legal assim, porque vai sempre existir aqueles que vão chegar com um balde de água fria e vão arremessar em você. E provavelmente a amizade vai ficar um pouco abalada. Pois agora nós vamos para outra parte muito importante, tá? Estarei compartilhando com você. Na Bíblia Sagrada também, Provérbios 29. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Olha que palavra séria, né? Este provérbio de sabedoria, ele diz que se nós vermos uma pessoa precipitada no seu falar, não espera os outros terminarem, a sua colocação, o que eles estão falando, não espera o outro terminar o seu raciocínio, concluir o seu raciocínio, ou, às vezes, existem muitos relacionamentos conturbados, quando alguém fala apenas uma palavra, o outro já interpreta, já imagina um cenário catastrófico e vem com uma enxurrada de palavras que não tem nada a ver com o que o outro ia falar. Isso é ser precipitado. Responder antes de ouvir uma frase inteira. Responder ou falar antes que lhe perguntem. Isso também não é bom. É necessário que nós saibamos falar à medida que alguém nos pergunta. Isso será muito mais interessante e será valorizado a sua informação, os seus conceitos, sua linha de pensamento. Pois bem, não fale engano. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, este versículo também é maravilhoso. Ouça com atenção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. É por esse motivo que nós devemos falar pouco, porque na multidão das palavras sempre vai sair algo que não deve.
Sempre você vai deixar escapar algo que não deveria. Ainda que muitas pessoas usem aquele famoso termo, mas eu falei só a verdade. Mas você falou a verdade acerca da vida do outro e não é da sua conta. Então é necessário fazer uma análise. Não é direito nosso andar denegrindo a imagem de outra pessoa, ainda que nós saibamos algo da vida dela, ainda que seja verdade o que você sabe. Isso não é interessante nem para você e nem para outra pessoa, porque de certa forma vai macular a sua imagem como fofoqueiro, como uma pessoa que semeia contendas e intrigas, e também, de certa forma, vai atingir a imagem da outra pessoa. Isso vai gerar um caos, um conflito e muitas vezes danos até irreparáveis. Então a Bíblia nos diz: quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal. Refrear a língua. Ouvir e ficar em silêncio. É óbvio que existirão momentos que nós temos que responder, devemos impor nosso posicionamento, mas isto com sabedoria, com prudência, com equilíbrio. E agora, o ponto central de toda essa mensagem, você vai ficar maravilhado, você vai ficar maravilhada ao ouvir. A Bíblia Sagrada nos diz que enviaram fariseus e saduceus até o Senhor Jesus Cristo para experimentá-lo. Olha a intenção, para experimentá-lo. Porque eu devo moderar os meus lábios? Porque nem sempre quem vai se aproximar de mim pedindo minha informação, perguntando minha opinião, ele está interessado realmente naquela informação, mas o propósito, o projeto é denegrir a nossa imagem. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Aqueles homens consultaram entre si como surpreenderiam Jesus Cristo em alguma palavra, porque o propósito deles era destruir e perseguir Jesus Cristo. Não se iluda. Existem pessoas que estarão ao seu lado, mas elas não querem o seu bem. Essa é a realidade da vida. Você pode viver em um mundo paralelo, você pode viver no mundo ideal ou no mundo real, mas no mundo real, realmente existem pessoas ruins ao nosso lado, perguntando, dialogando, porque aquele mesmo que traz, pode ter certeza, ele também leva. Olha o que aconteceu, enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: mestre, olha a hipocrisia. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha, eles chegam com elogio, eles chamam Jesus de mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas a verdade, que não te importa com a aparência dos homens. Eles fazem um elogio extraordinário ali para massagear o ego, para inflar a outra pessoa que está ouvindo, mas o Senhor Jesus, é claro, não aconteceu isso com ele. Mas nós devemos ter muito cuidado com isso, com pessoas que chegam sorrateiramente, com palavras para nos animar, e depois vem com perguntas, né? Eles perguntam, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, é necessário discernir a malícia, ter discernimento. Alguém está dialogando com você, qual é a intenção daquela pessoa mesmo? O que ela quer saber? O que ela quer aproveitar para a sua vida? Ela quer ouvir apenas uma opinião e sair dali e disseminar o que você falou? Tenha bastante cuidado. É por esse motivo que é necessário moderar os lábios. A Bíblia diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais hipócritas? Jesus, ele usou esse termo por inúmeras vezes. As pessoas religiosas da sua época, que tinham uma vida fingida, dissimulada, e que se aproximavam do seu semelhante, aparentemente com uma boa intenção, mas tramando mal dentro dos seus corações. Cuidado com pessoas hipócritas, com pessoas falsas, com pessoas dissimuladas, com pessoas fingidas que se aproximam de você.
quantos problemas familiares, quantas confusões, brigas não poderiam ser evitados se moderássemos os nossos lábios, se fôssemos mais prudentes naquilo que nós falamos. Falar irrefletidamente sempre causará danos. Você pode ter absoluta certeza que falar irrefletidamente sempre trará danos terríveis para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu ambiente de trabalho. É necessário reflexão antes de responder. E quero deixar também esta última informação. Nunca responda estressado. Nunca responda zangado. Não faça isso. Você provavelmente irá falar palavras das quais você irá se arrepender e que não conseguirá restaurar isso. Tá bom? É um excelente conselho. Colossenses diz: despojando-vos das palavras torpes da vossa boca. É necessário abandonar palavras que denegrinem a sua própria imagem. Irão de certa forma, criar uma imagem negativa de você. Tá? Existe aquilo que nós falamos acerca de nós mesmos, existe aquilo que os outros falam, e existe aquilo que nós somos, tá? Então não se esqueça, o que você é de fato fará toda a diferença. Não basta apenas você afirmar que é uma boa pessoa. As suas atitudes, elas devem revelar isso ao longo da sua trajetória de vida. Pois bem, nós falamos que não devemos falar precipitadamente. Nós vimos aqui que quem quer amar a vida e ver dias bons refreia a sua língua do mal, não teça comentários ruins acerca de ninguém. Se você não tem algo de bom para falar, fique calado. Isso fará bem para você e bem também para o seu semelhante. Se você não tem algo de bom para comentar, abra mão também daqueles comentários que geralmente as pessoas afirmam dizer, não, eu estou procurando ajudar. Ah, mas se aquela pessoa vivesse dessa maneira, seria melhor. Não, nós devemos abrir mão disso, certo? É deixar a vida alheia de lado. Imagina quantas pessoas seriam ricas, bem-sucedidas na sua vida, se elas abrissem mão de tecer comentários da vida alheia e cuidassem da sua. Existem pessoas que passam um bom tempo e têm prazer em ficar falando da vida alheia. Isso não é algo proveitoso nem edificante para a vida de ninguém. Então, quem tem esse hábito, é necessário abrir mão dele, é necessário ler a Bíblia, orar, pedir graça a Deus, sabedoria. Equilíbrio, tá? Equilíbrio, porque nem tudo que vem à mente nós devemos falar. Deve existir um filtro, tá? Pela nossa consciência, pela nossa ética, pela nossa racionalidade, nós devemos ser temperantes nas nossas palavras, moderado naquilo que nós falamos. Assim teremos uma vida de sabedoria, transmitiremos confiança às demais pessoas e teremos uma vida de quê? De credibilidade. Pessoas poderão se abrir, pessoas poderão falar para nós segredos e nós, de certa forma, poderemos ajudar o nosso semelhante. Quantas pessoas estão sofrendo e sabem que não podem contar com o outro porque se falar para aquela pessoa é mesmo que jogar para o ar, né? Então, é necessário equilíbrio e prudência. Por isso, muitas vezes, as pessoas surpreendem de um relacionamento. Alguém contou isso para outra pessoa e não contou para mim. Por quê? Não gosta de mim? Não. Porque não tem confiança suficiente em você, porque não vê você com maturidade e equilíbrio, tá bem? Então, não responda precipitadamente, não fale irrefletidamente. Tudo isso é necessário, indispensável para as nossas vidas. Cuidado, tá? Nós lemos aqui em Mateus que pessoas se aproximaram do Senhor Jesus Cristo, elogiando Ele, e logo após fizeram uma pergunta para Ele com o objetivo de comprometê-lo, tá bem? Então é necessário analisar, fazer uma análise das perguntas, das intenções com as quais as pessoas estão dialogando com você, se elas estão usando de boa fé ou de má fé. Tudo isso é necessário ser averiguado. Claro que nós não devemos abrir mão de ter um bom diálogo, uma conversa descontraída, mas sempre um diálogo saudável, sem tecer comentários que venham denegrir a imagem do nosso semelhante, tá? Porque isso fará grande diferença na nossa vida e nós teremos uma vida cada dia mais e mais
abençoada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando toda a sua família, lhe dando sabedoria para moderar os lábios e equilíbrio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a sua companhia. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida.